conta se acumulando, conta bancária ficando no vermelho. E se eu te dissesse que, agora mesmo, milhares de pessoas estão transformando sua realidade financeira com apenas 3 palavras simples? Não, isso não tem nada a ver com algum esquema de enriquecimento rápido ou segredo de criptomoeda. São palavras tão poderosas que pessoas bem-sucedidas usam há décadas, palavras que me ajudaram a sair de uma situação de dívidas para uma clareza financeira completa. E hoje, estou compartilhando essas palavras com você. Antes de revelar essas palavras, deixe-me pintar um quadro para você. 2 anos atrás, eu estava exatamente onde você pode estar agora, vivendo de salário em salário, com dívidas no cartão de crédito que me deixavam acordado à noite, aquele nó no estômago toda vez que eu checava minha conta bancária. Mas então, eu descobri algo que as pessoas bem-sucedidas sabem há anos. Não era uma fórmula mágica ou uma estratégia secreta de investimento. Era algo bem mais simples, mas muito mais poderoso. Essas 3 palavras mudaram completamente a maneira como eu via o dinheiro, o sucesso e meu futuro. Sabe aquela sensação de quando você verifica sua conta bancária e seu estômago afunda? Foi exatamente isso que o James sentia todas as manhãs. Ele ganhava o que muitos considerariam um bom salário, $75.000 por ano. Por fora, tudo parecia estar bem, um apartamento legal, um carro decente, um bom cargo. Mas, por dentro, ele estava afundando em ansiedade financeira. Aqui está o fascinante sobre a história do James. E talvez você se veja nisso também. Toda manhã, ele acordava, verificava suas contas e imediatamente pensava: eu nunca vou conseguir sair dessa. Isso soa familiar, mas aqui está o que torna essa história diferente, e por que estou compartilhando com você hoje. Um dia, o James fez algo que a maioria das pessoas nunca faz. Ele escreveu todos os pensamentos que tinha sobre dinheiro durante uma semana inteira. E o que ele descobriu foi chocante. De 100 pensamentos sobre dinheiro, 92 eram negativos. Pense nisso por um segundo. 92% da mentalidade financeira dele estava trabalhando contra ele, e não a favor dele. Mas aqui está a parte interessante. O James não nasceu pensando assim sobre dinheiro, nenhum de nós nasceu. Esses pensamentos são aprendidos. Eles vêm dos nossos pais, amigos, experiências, até aqueles comentários aleatórios que ouvimos sobre dinheiro quando éramos crianças. É como se estivéssemos todos andando por aí com um filtro financeiro invisível, e tudo o que vemos é influenciado por ele. Eu chamo isso de armadilha mental, essa gaiola invisível que construímos ao nosso redor com nossos pensamentos sobre dinheiro. E a parte mais assustadora é que a maioria das pessoas nem percebe que está nela. Elas acham que estão apenas sendo realistas ou práticas. Mas aqui está a verdade que mudou tudo para mim. Seu relacionamento com o dinheiro é 80% psicologia e apenas 20% mecânica. Deixe-me provar isso para você. Já reparou como 2 pessoas podem ganhar exatamente o mesmo valor, mas uma parece ter sempre o suficiente, enquanto a outra está sempre lutando? Renda igual, resultados completamente diferentes. A diferença não está nas contas bancárias delas, mas nas mentes delas. Pense nisso como o sistema operacional do seu celular. Você pode ter o celular mais caro do mundo, mas se o sistema operacional estiver com problemas, nada vai funcionar direito. E é isso que está acontecendo com as finanças da maioria das pessoas. Elas tentam baixar melhores hábitos financeiros em um sistema operacional corrompido. Agora, deixe-me compartilhar algo que pode parecer simples demais para ser verdade. Mas quero que você continue comigo, porque é aqui que tudo muda. Vamos falar sobre 3 palavras específicas que têm o poder de reprogramar completamente o seu sistema financeiro. E antes que você pense: lá vem mais uma solução rápida, deixa eu te dizer que isso não tem nada a ver com pensamento positivo ou manifestação. Isso tem a ver com reprogramar a forma como seu cérebro aborda o dinheiro. Vamos começar com a primeira palavra: ainda. Essa palavra de 3 letras pode parecer simples, mas o impacto dela é tudo menos básico. Quando você adiciona ainda ao final de qualquer frase limitante sobre dinheiro, você literalmente transforma aquilo de uma prisão para um caminho. Vou explicar o que quero dizer. Quando você diz: não posso pagar essa casa, seu cérebro faz algo fascinante. Ele simplesmente desliga, para de procurar soluções. É como se você estivesse dizendo ao seu GPS que não há nenhum caminho possível para o seu destino. Mas, quando você diz: não posso pagar essa casa ainda,
Algo mágico acontece nas suas conexões neurais. Seu cérebro muda de "não tem saída" para "vamos procurar soluções". Ele começa a perguntar como eu poderia, em vez de afirmar não consigo. Pense em como aprendemos a andar de bicicleta. Ninguém começa dizendo não sei andar de bicicleta e para por aí. A pessoa naturalmente adiciona ainda no final da frase. E essa palavra pequena faz toda a diferença entre quem desiste e quem continua tentando até conseguir. A segunda palavra é escolher. E essa palavra muda o jogo, porque vira o roteiro sobre a responsabilidade financeira. Quando você diz eu tenho que economizar dinheiro, parece um castigo, certo? Como se alguém estivesse forçando você a comer seus vegetais financeiros. Mas quando você diz eu escolho economizar dinheiro, você transforma a mesma ação em uma expressão de poder. Deixe-me te dar um exemplo real. A Sarah, uma das minhas seguidoras, costumava dizer eu tenho que guardar dinheiro para a aposentadoria, o que parecia um fardo, algo imposto a ela. Mas quando ela começou a dizer eu escolho guardar dinheiro para a aposentadoria, algo incrível aconteceu. A economia mensal deixou de ser um castigo e passou a ser um presente que ela estava dando para o futuro dela. A mesma ação, uma resposta emocional totalmente diferente. E aqui está o mais poderoso. Essa palavra não só muda como você se sente em relação ao dinheiro, ela muda como você interage com ele. Quando você tem que fazer algo, você tende a fazer o mínimo possível. Mas quando você escolhe fazer algo, você se engaja de uma maneira completamente diferente. Você fica curioso, criativo e proativo. A terceira palavra é eu posso. Simples, né? Mas aqui está o motivo pelo qual ela é revolucionária. A maioria das pessoas anda por aí com um teto financeiro invisível na mente. Elas decidiram, muitas vezes de forma inconsciente, o que é financeiramente possível para elas. Quando dizem, eu nunca vou ser rico ou eu nunca vou sair das dívidas, elas estão literalmente construindo esse teto, tijolo por tijolo, com as palavras delas. Mas posso, é como um martelo quebrando esse teto. Quando você diz, eu posso criar riqueza, você não está apenas sendo positivo, você está literalmente reprogramando o sistema de filtragem do seu cérebro. Você começa a perceber oportunidades que antes estavam ocultas. É como se você estivesse mudando o radar financeiro do seu cérebro de procurar problemas para procurar possibilidades. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre essas três palavras. Elas não são apenas palavras, elas são interrupções de padrão para o seu cérebro. Cada vez que você as usa, está criando novas conexões neurais. É como se você estivesse literalmente abrindo novos caminhos na sua mente, caminhos que levam a destinos financeiros diferentes dos que você está indo agora. Resultados completamente diferentes, tudo por causa das palavras que estavam usando. É como se tivessem atualizado o software financeiro do cérebro. Aqui está o que acontece em um nível neural quando você usa essas três palavras poderosas. Seu cérebro tem algo chamado de Sistema de Ativação Reticular (RAS). Pense nisso como o filtro do seu cérebro, que decide quais informações chegam à sua mente consciente. Quando você usa uma linguagem limitante sobre dinheiro, seu RAS literalmente filtra oportunidades. É como usar óculos escuros à noite. Você não consegue ver o que está bem na sua frente. Mas quando você começa a usar essas três palavras, ainda, escolho e posso, você está essencialmente reprogramando o seu RAS. Você está dizendo ao porteiro do seu cérebro para deixar entrar um tipo diferente de informação. De repente, você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que eram invisíveis para você antes. Deixe-me dar um exemplo que me impressionou. Um dos meus alunos, Michael, estava no mesmo emprego havia 8 anos, sempre reclamando do salário. Mas, em 2 semanas usando essas palavras, ele percebeu que uma vaga de gerente estava aberta em sua empresa havia meses. A oportunidade não apareceu do nada, ela sempre esteve lá. O cérebro dele é que não estava programado para enxergá-la. Agora vamos falar sobre como realmente usar essas palavras no seu dia a dia. Porque entender a ciência é uma coisa, mas aplicar é onde acontece a mudança real. Vou compartilhar algo que nunca falei antes, o meu próprio sistema para implementar essas palavras. Quando comecei essa jornada, percebi que só conhecer essas palavras não era suficiente. Eu precisava de uma maneira sistemática de integrá-las ao meu pensamento diário. Foi aí que desenvolvi o que chamo de auditoria de pensamentos financeiros.
Veja como funciona e confie em mim. Isso é diferente de tudo o que você já tentou. Comece o seu dia fazendo algo que a maioria das pessoas nunca faz. Ouça ativamente os seus pensamentos financeiros. A maioria das pessoas deixa esses pensamentos rodarem no piloto automático, como uma música de fundo que elas nem percebem mais. Mas o segredo é captá-los em tempo real, como se você fosse um detetive da sua própria mente. Quando fiz isso pela primeira vez, percebi que tinha mais de 100 pensamentos sobre dinheiro todos os dias, e a maioria acontecia automaticamente, sem que eu notasse. Esses pensamentos estavam tomando decisões financeiras por mim antes mesmo de eu considerar alternativas. Deixe-me compartilhar um exemplo prático que mudou tudo para mim. Toda vez que eu ia comprar algo, meu pensamento automático era provavelmente não posso pagar isso. Note que eu disse provavelmente. Esse era o jeito sutil do meu cérebro de fazer uma suposição sem verificar os fatos. Mas quando comecei a capturar esse pensamento e aplicar as 3 palavras poderosas, algo incrível aconteceu. Em vez de pensar automaticamente, provavelmente não posso pagar isso, comecei a dizer, deixe-me verificar se posso pagar isso ainda. Essa simples mudança me levou a realmente olhar os números em vez de fazer suposições. E aqui está a parte surpreendente. Metade das vezes eu realmente podia pagar o que queria. Eu só não estava me dando a chance de descobrir. A mágica real acontece quando você começa a aplicar essas palavras não apenas a compras pontuais, mas ao seu futuro financeiro inteiro. Em vez de dizer tenho que fazer um orçamento e encarar isso como um peso, você passa a dizer eu escolho revisar minhas finanças. Em vez de pensar nunca terei o suficiente para a aposentadoria, você transforma para eu posso construir meu fundo de aposentadoria sistematicamente. Agora chegamos à parte que vai transformar tudo o que falamos de informação interessante para resultados que mudam vidas. Vou compartilhar um desafio diferente de tudo o que você já tentou. E sei o que você está pensando, mais um desafio. Mas fique comigo, porque este foi projetado especificamente para funcionar com o processo natural de reprogramação do seu cérebro. Pense em aprender um novo idioma. Você não se torna fluente da noite para o dia. É algo gradual. Palavra por palavra, frase por frase. É exatamente assim que vamos transformar sua linguagem financeira. Mas aqui está a diferença crucial. Não vamos tentar mudar tudo de uma vez. É aí que a maioria das pessoas falha. Em vez disso, vamos trabalhar com o ritmo natural de aprendizado do seu cérebro. Nos próximos 30 dias, você vai focar em reprogramar sua linguagem financeira em etapas. Na primeira semana, o único foco será identificar pensamentos financeiros negativos e adicionar ainda. Só isso? Uma palavra. Pode parecer simples demais, mas é por isso que funciona. O seu cérebro adora mudanças pequenas e gerenciáveis. Na segunda semana, você começará a transformar os pensamentos tenho que em escolho. Nesse ponto, o ainda já vai parecer natural, e você estará pronto para adicionar essa nova camada. Pense nisso como adicionar ingredientes a uma receita. Cada um constrói sobre o anterior para criar algo poderoso. Na terceira semana, entra o posso. Aqui está o porquê de esse momento ser crucial. Nesse ponto, seu cérebro terá começado a relaxar seu apego aos padrões antigos. Você estará pronto não apenas para aceitar novas possibilidades, mas para procurá-las ativamente. É aqui que as pessoas da nossa comunidade começam a ver as maiores mudanças na realidade financeira delas. Na quarta semana, tudo se junta. Você terá 3 novas ferramentas em seu arsenal mental e começará a combiná-las de maneiras que funcionem especificamente para você. Não se trata de seguir um roteiro rígido, mas de criar sua própria linguagem financeira que te empodere, em vez de te limitar. Antes de encerrar, quero compartilhar algo pessoal com você. Quando descobri o poder dessas 3 palavras, eu estava cético. Parecia simples demais para ser verdade. Mas então me lembrei de algo que meu avô sempre dizia. As ferramentas mais simples são muitas vezes as mais poderosas. E ele estava certo. Essas 3 palavras, ainda, escolho e posso, não são feitiços mágicos. São chaves que abrem portas na sua mente que você talvez nem soubesse que estavam fechadas. São ferramentas que te ajudam a ver oportunidades onde antes você só via obstáculos. Se você está assistindo a isso agora, não é por acaso. Algo dentro de você sabe que é hora de mudar sua realidade financeira. E quero que você saiba, essa mudança é possível.
não apenas para algumas pessoas, mas para você. Lembre-se, o seu futuro financeiro não está gravado em pedra. Ele está sendo escrito agora, palavra por palavra, pensamento por pensamento. E com essas 3 palavras poderosas, você está prestes a se tornar o autor de uma história muito diferente. Agora, quero expandir um pouco mais sobre o impacto que essas 3 palavras podem ter não apenas na sua vida financeira, mas também em outras áreas da sua vida. Embora estejamos focados em dinheiro, o conceito por trás de o ainda, escolho e posso pode ser aplicado a praticamente qualquer desafio ou objetivo que você tenha. Pense no ainda. Essa palavra não só transforma a maneira como você encara suas finanças, mas também como lida com habilidades ou metas que parecem inatingíveis no momento. Por exemplo, se você está tentando aprender algo novo, como um idioma ou uma habilidade profissional, dizer "eu não sei isso ainda" muda completamente a sua perspectiva. Em vez de enxergar a falta de habilidade como um fracasso, você começa a vê-la como uma etapa no processo de aprendizado. Isso te dá energia e motivação para continuar. O escolho tem um poder semelhante. Ele tira você do papel de vítima das circunstâncias e coloca no controle das suas decisões. Isso vale para finanças, saúde, relacionamentos e até para o modo como você organiza o seu tempo. Pense na diferença entre dizer "tenho que ir à academia" "eu escolho cuidar do meu corpo". O primeiro parece uma obrigação pesada, enquanto o segundo te dá uma sensação de propósito e autonomia. Quando você aplica essa mentalidade de escolha em várias áreas, começa a notar uma mudança em como encara desafios e responsabilidades. Por fim, o posso é um motor que alimenta sua capacidade de sonhar grande. Muitos de nós carregamos crenças limitantes que nos impedem de agir. Frases como "nunca vou conseguir aquele emprego" ou "não sou bom o suficiente para alcançar esse objetivo" se tornam barreiras intransponíveis. Mas quando você substitui essas crenças por "eu posso aprender o que preciso para conseguir aquele emprego" ou "eu posso alcançar meus objetivos com esforço e planejamento", você começa a criar uma visão muito mais ampla das possibilidades. Agora, quero te desafiar a ir além do que já falamos. Comece a identificar outras palavras ou frases limitantes que você usa no dia a dia e veja como pode transformá-las. Por exemplo, substitua "é impossível" por "como posso fazer isso funcionar". Troque "eu nunca" por "o que posso aprender para mudar isso". Essas pequenas mudanças não são apenas exercícios de linguagem. Elas reprogramam a maneira como seu cérebro processa desafios e oportunidades. Outra ideia que pode te ajudar é criar um diário de pensamentos. Passe alguns minutos todos os dias escrevendo suas crenças sobre dinheiro, trabalho ou qualquer outro aspecto da sua vida que queira melhorar. Depois, analise essas crenças e veja como pode transformá-las usando as palavras ainda, escolho e posso. Ao fazer isso, você não só cria consciência sobre seus padrões de pensamento, mas também começa a construir uma mentalidade que trabalha a seu favor, não contra você. Por último, lembre-se de que isso é um processo. Mudanças na maneira como pensamos não acontecem de um dia para o outro, mas com consistência, pequenas transformações podem gerar grandes resultados. Não subestime o poder dessas palavras. Com o tempo, elas podem não apenas transformar sua relação com o dinheiro, mas também abrir portas para uma vida mais plena, equilibrada e cheia de possibilidades. O primeiro passo começa com você e com as palavras que escolhe usar a partir de agora.